Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Vamos falar um pouquinho sobre experiências? A nossa vida é moldada por experiências. Que experiências, Carol? Todas as experiências que nós vivemos, que as pessoas que nos cercam, seja nossa família, amigos, colegas de trabalho, todo mundo passa por experiências até antes de nascer. Dentro da barriga das nossas mães, nós já passamos por uma série de experiências e isso molda totalmente a nossa vida. A forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós enxergamos o trabalho, os relacionamentos, tudo é influenciado por aquilo que a gente passa voluntária ou involuntariamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria primeiro contar para vocês quais foram as experiências que eu passei enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto empresária, enquanto empreendedora, e passar para vocês como que a gente pode gerenciar as coisas de uma maneira mais simples para que as coisas se tornem menos pesadas, melhores na nossa vida. Bom, eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ainda criança, nós fomos embora para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul também, onde era a cidade da minha mãe. Minha mãe é empresária, meu pai é advogado, uma família de 4 filhos, onde eu era a mais velha. Isso faz muita diferença, porque normalmente os mais velhos, eles têm que dar o exemplo. Eles são os primeiros a passar por essas experiências e acabam dando o exemplo para os irmãos, né? Então, isso foi uma coisa que já pesou bastante na responsabilidade quando eu ainda era criança, jovem e tudo mais. E aí depois, na juventude, eu tive um irmão que passou na faculdade aqui em Santa Catarina, em Tubarão, e nós viemos embora para cá em função da faculdade dele. Ele foi fazer arquitetura, eu já fazia administração no Rio Grande do Sul, e aí para acompanhar o meu irmão eu acabei vindo junto. Fiz o último ano de faculdade aqui, acabei me formando na Unisul em 2008. Já tinha parado na faculdade, não foi uma linha reta, né? Eu comecei com 17 anos, escolhi fazer administração justamente porque eu adorava essa questão das empresas, o contato com os empresários e tal. Então eu escolhi de fato essa profissão. Tem muita gente que tem um certo preconceito com os administradores, achando que tem muita gente que faz administração porque não soube escolher outra coisa, né? Ou porque é um curso que abre um leque gigantesco para concurso, isso e aquilo. E eu tive a sorte de desde o início querer esse curso, apesar de ter tido algumas paradas, tanto no sentido de que parei na faculdade porque não tinha dinheiro para pagar, parei a faculdade porque trabalhava demais, parei a faculdade porque troquei de cidade, então isso tudo influenciou, né? Eu comecei com 17, mas eu fui acabar com 25 anos. Tive uma oportunidade também de parar, escolher no meio do caminho fazer um ano de direito, porque eu achei que seguindo a carreira do meu pai eu ia ter as coisas mais fáceis, né? Ou pelo menos ia dar continuidade num trabalho que ele já executava. Então, mas no fim acabei me formando em administração na Unisul, estudei um ano só aqui em Tubarão. E em seguida, por uma indicação de uma professora, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria aqui da região, onde eu entrei, eu era uma assistente comercial. Em seguida, tinha uma pessoa que era responsável pela parte financeira que acabou saindo da empresa, eu assumi esse cargo. Aos poucos eu fui me inteirando sobre a parte técnica da consultoria, tive um excelente professor na época que me deu a oportunidade de estar acompanhando ele em campo, estudei bastante, fiz muito curso, acabei virando gerente dessa empresa de consultoria na época e fazendo a parte de consultoria técnica também, tanto na parte de gestão estratégica quanto na parte de qualidade. Em seguida que eu saí da faculdade, paralelo a tudo isso, né, eu fiz um MBA, concluí o MBA em 2011, um MBA em Gestão de Negócios, e também me envolvi no associativismo aqui da minha cidade. A AGET, que é a Associação Jovem de Empreendedores aqui de Tubarão, é uma das mais antigas do país, é uma entidade muito forte, é o braço jovem da Associação Comercial. Confesso que quando eu entrei eu fui mais porque o meu chefe mandava, e aí na época era aquela coisa assim, Carol, tem que ir lá na reunião, ver o que está acontecendo, participa. As primeiras reuniões eu achava um saco, e aí depois tu vai fazendo amizade, tu vai entendendo tudo aquilo que acontece e tu começa a te apaixonar pelo associativismo. Bom, eu entrei, participei por um período, aí depois, em 2012, eu resolvi fazer uma coisa que eu queria desde que eu era jovem, né, adolescente, que era morar fora do país.
Eu brinco que eu queria ir morar fora quando eu tinha 15 anos, eu queria morar fora quando eu fizesse 18, quando eu terminasse faculdade e tal, mas no fim foi no ano de 2012 que eu consegui isso. Eu fiquei planejando 6 meses essa viagem, juntando dinheiro, negociando com a empresa que eu trabalhava para fazer um acordo para que eu conseguisse pegar e juntar mais dinheiro, escolhendo o país certo, a escola certa, onde é que eu ia morar, estudando todos os lugares que eu queria visitar. E aí, em junho de 2012, eu embarquei para a Irlanda. E eu brinco com todo mundo que todo mundo deveria um dia passar por essa experiência de morar fora do seu país. Com a desculpa de que vai aprender inglês, porque eu, pelo menos, né, tive bastante coisa importante que eu vivenciei lá, e o inglês foi uma delas. Né? As pessoas vão porque elas querem viajar, elas querem conhecer o mundo, elas querem fazer amigos, elas querem fugir de uma realidade que elas têm aqui. Então isso é uma coisa muito bacana, porque tu vai vivenciar novas experiências num país totalmente diferente. A Irlanda fica na Europa, onde eles têm assim, uma facilidade muito grande de viajar nos países próximos, inclusive é barato também. Eu fiquei 6 meses lá estudando, morei com alguns brasileiros, conheci gente do mundo inteiro, tive a oportunidade de conhecer na época 9 países, então isso para mim foi extraordinário e me ensinou muito. Me ensinou que tu está inserido numa cultura, num país diferente, onde a comida é diferente, onde as pessoas se vestem de forma diferente. Eu achei que falava alguma coisa de inglês, cheguei lá, não falava nada, as pessoas não me entendiam. A questão de emprego, se fosse fácil, era difícil, qual era o tipo de emprego que as pessoas que estavam lá conseguiam, sabe? Desde a comunicação básica para te chegar numa farmácia e pedir um remédio. Então, tudo isso me ensinou muito da questão de humildade, da importância de tu reconhecer a diferença no outro, respeitar isso e ser respeitado. Depois eu retornei para o Brasil, a minha programação era de ficar 1 ano lá, daí por questões pessoais, familiares, eu acabei precisando retornar antes, com 6 meses. E em 2013 eu voltei a me inserir no mercado de trabalho e no próprio associativismo. Fiquei um período trabalhando de funcionária de uma empresa. Paralelo a isso eu já estava bem envolvida no associativismo, fui diretora, fui vice-presidente e depois, em 2014, eu abri uma empresa junto com o meu ex-sócio, Giovanni Bernardo, que é a Exas. Era uma empresa de consultoria já naquela época. A Exas já era constituída, eu conversei com o Giovanni um dia e disse, olha, Giovanni, vou abrir um negócio, então vem ser minha sócia. E aí a gente trabalhou 2 anos juntos. Foi uma experiência muito importante para mim, que nós tínhamos competências complementares. Então, assim, eu sempre falo que é muito bom ter um sócio, porque é uma pessoa que tu pode dividir as responsabilidades, dividir as angústias, tem experiências novamente diferentes das tuas, então eu tinha um perfil tal, e o Giovanni, que era o meu sócio, tinha um perfil complementar. Foi uma sociedade que deu certo por um período, depois a gente entendeu que cada um ia seguir o seu caminho e somos amigos até hoje. Paralelo a isso, acabei assumindo como presidente da JET em Tubarão. E gerenciar pessoas não é fácil, vocês imaginam gerenciar pessoas de forma voluntária, porque todo mundo que está no associativismo é voluntário, ou seja, as pessoas estão ali sem receber financeiramente. Mas a gente entende que o que a gente recebe no associativismo, que é conhecimento e networking, não tem preço. Né? Inclusive tem uma frase famosa aí que fala que networking, contatos, vale mais do que dinheiro, porque através das pessoas tu acaba conseguindo aquilo que tu precisa. Aprendi muito mesmo, né, na liderança de um grupo, nós tínhamos na época 12 diretores, participei de muito evento, muita entidade representativa que a gente tinha contato, aprendia muito. E foi um ano assim que eu foquei nesse lado do associativismo, acabei deixando a minha empresa um pouquinho de lado. Né? E acontece isso na vida da gente, o empresário às vezes ele tem outras prioridades, né? Então foi algo que me trouxe muito conhecimento pessoal. Ainda em 2013, por essa questão de voluntariado, eu conheci um movimento que tem a nível Santa Catarina, mas também a nível nacional, que é o MPE Brasil, que é um movimento para micro e pequenas empresas, onde eles têm uma metodologia de gestão e eles acabam fazendo uma série de auditorias nessas empresas que implementam esse modelo de gestão.
e eu acabei sendo auditora de algumas empresas aqui em Santa Catarina e recebi um prêmio a nível estadual como a melhor auditora desse movimento, o que eu fiquei muito contente porque é um reconhecimento. Às vezes as pessoas têm um preconceito, né, de auditores, no sentido de que o auditor vai lá só para achar problema na empresa, que o auditor vai lá só para criticar, e na verdade a gente vai para averiguar, para conferir se aquilo que a empresa diz que faz é realmente aquilo que ela faz, né? Então, e além disso, tem muito auditor e modestamente eu acho que a gente acaba trabalhando muito nesse sentido de evidenciar as melhorias e parabenizar por todo o esforço que a empresa faz e acabar levando, inclusive, essas boas práticas para outras empresas do mercado, né? Aquilo que é bom e tem que ser copiado. Claro que com o aval do empresário, né? E, bom, em função da JET, que é esse movimento jovem que tem aqui na cidade de Tubarão, eu conheci o movimento estadual de Jovem Empreendedor, que aqui em Santa Catarina também é muito forte, que é o CEGESC, Conselho Estadual de Jovem Empreendedor de Santa Catarina, que é um conselho que se reúne uma vez por mês dos empreendedores, dos jovens do estado inteiro, para fazer reuniões, debater sobre empreendedorismo, conhecer empresas, ouvir histórias, conhecer a realidade que se vive numa outra região do estado. Então nós fazíamos isso todo mês, 2 dias por mês, nós nos dedicávamos, viajávamos, a gente atravessava literalmente o estado para conhecer essas realidades, esse lado empreendedor. E isso também trouxe para a gente bastante bagagem nesse sentido, porque é tão bom quando a gente escuta a experiência de outras pessoas e consegue absorver aquilo, né? A gente não precisa errar tudo na vida, até porque a gente precisaria de mais de 100 anos para passar por todas as experiências, eu diria mais de 1000 anos, né? O importante é que a gente consiga aproveitar escutando essas histórias e fazer diferente na nossa vida, nos nossos negócios. Ainda em 2015, quando eu era presidente da JET, eu recebi uma homenagem do CRA como administradora de destaque aqui na nossa região, porque eu entendo que é muito importante você fazer parte de uma determinada classe de trabalho profissional, né? A gente tem muito forte a questão da OAB, por exemplo, para os advogados, a gente tem o CRM para os médicos e tal, e tem muitas profissões que acabam tendo reconhecimento mais pelo lado legal, pela obrigatoriedade, né? E o administrador, às vezes, ele não se valoriza, ou tem outras profissões que as pessoas acabam não buscando se filiar aos seus conselhos de classe, porque é mais um gasto por mês e tal, às vezes o conselho é fraco, mas é importante que tu te identifique com aquilo e faça parte desse movimento para que as pessoas te valorizem e te reconheçam. Também recebi na mesma época, né, um destaque, um título de honra ao mérito do Rotary aqui do meu município, porque a gente acaba se envolvendo muito na sociedade. Então a JET, ela não se preocupa só com o lado empresarial da coisa, né? A JET, ela também se preocupava muito com o lado social. Então a gente participava de muita ação social, dentre elas, né, ação de final de ano, de Natal, nós reuníamos presentes, né, pegava dinheiro dos empresários, ou mesmo doações, levava nas casas das pessoas carentes, a gente participou de ação nas escolas, então a gente tem que estar fomentando isso e motivando, inspirando as pessoas, principalmente as crianças, né, a fazerem coisas diferentes. Contando as experiências que a gente passa para que eles consigam enxergar e dizer que um dia eles podem ser aquilo ou até muito mais, né? Em 2016 eu acabei separando a sociedade com o Giovanni e aí de fato criamos a Vincler na época como consultoria empresarial. E aí uma coisa que eu sempre valorizei muito na Vincler é que nós trabalhássemos por especialidade técnica. Né? Apesar de eu ser a diretora da Vincler e ter um contato inicial e periódico com os clientes, cada vez que a gente tem um determinado problema dentro de uma empresa, a gente vai lá e chama um especialista. Então eu, como consultora, eu atuo na parte de gestão estratégica, pensar no futuro do negócio, e atuo na parte de gestão da qualidade, com base na ISO 9001 e no próprio MEG, que foi o modelo de gestão que eu comentei antes. Mas eu tenho outros consultores que atuam junto comigo, né? Então nós temos lá um consultor da parte de marca e comercial, nós temos um consultor da parte de produção,
consultor na parte financeira, nós temos uma atuação forte na construção civil, então eu também tenho um consultor especialista em parte de obras e projetos. Enfim, eu entendo que nós temos que ser especialistas naquilo que a gente faz, porque ninguém é bom em tudo. Isso é muito importante, a gente saber reconhecer naquilo que a gente é bom e naquilo que a gente não é. Não adianta a gente querer jogar no time em todas as funções, porque a gente não vai ser o melhor jogador em tudo. Ah, eu sou bom nisso, então foque e seja melhor naquilo que você quer ser. Então, acabei criando a Winkler hoje já tem de 2016, 2020, 4, 5 anos, né? E na parte do associativismo, nesse período, eu também recebi um convite para atuar na CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários do país. E aí outra coisa muito importante, né, falando de experiência e de escolhas, eu acho que é tão importante quanto a gente escolher aquilo que a gente quer fazer, é a gente escolher aquilo que a gente não quer fazer. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente, por oportunidade, a gente se envolve em muita coisa, acaba ficando sobrecarregado, o empresário principalmente tem 1001 funções, né? Não é raro a gente escutar a história de um empresário que teve problema de saúde ou que teve problema familiar porque estava sobrecarregado, não sabe dizer não, ou às vezes acha que tudo é oportunidade, quer abraçar o mundo e não consegue, né? E aí eu recebi esse convite para ser uma coordenadora de planejamento e projetos de gestão da CONAGE. Tentei por uns 3 meses, mas eu percebi que não era para mim, não me identifiquei, né, com o momento do movimento, com a forma como eles lidavam. Não estou dizendo que eles estavam errados, eu só estou dizendo que era diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer aqui. E aí, numa decisão muito difícil, eu acabei dizendo não para aquela oportunidade, que poderia me trazer uma série de vantagens, mas eu entendi que não era o momento. Também na minha vida pessoal, né, em 2015, eu conheci o Ricardo, meu atual marido. Ele era do norte do estado. Ele acabou vindo morar em Tubarão em 2016. Quando nós acabamos, porque ele também era envolvido no associativismo, ele era presidente, inclusive, do CEGESC na época, acabamos a nossa gestão em 2017, aí decidimos que nós íamos focar nos nossos negócios e na nossa vida pessoal. E aí, em 2017, finalzinho do ano, eu engravidei, já estava no meu limite, né, como mulher, assim, a gente sabe que o saudável para a mulher e para a gestação, para a criança, engravidar até os 35 anos, a gente tem prazo de validade, né? E engravidei no final do ano de 2017, a Maria nasceu em agosto de 2018, a melhor coisa da minha vida, né? A minha princesinha, minha boneca, geniosa que nem a mãe. A Maria me ensina todos os dias a sorrir, a aprender coisas diferentes, e a gente se preocupa muito mais com as experiências que a gente passa e os exemplos que a gente dá para os nossos filhos. Inclusive, existem estudos que falam que nós somos a média das 4 pessoas com as quais a gente convive mais. Então, vamos pensar, eu, por exemplo, convivo com meu marido, eu convivo com a nossa auxiliar, a nossa secretária, que é a Gabi, eu convivo com os meus irmãos, né? Ou às vezes até tem cliente que a gente acaba convivendo, não diariamente, mas com bastante frequência, né? Nossos pais e amigos, enfim. Então a gente pensa quais são as pessoas que a gente passa mais tempo. Todas elas nos passam as suas experiências, consequentemente as suas escolhas, né? E isso afeta o nosso modo de ver o mundo e de agir. Então isso é muito importante, né? A Maria hoje já está com 2 anos, é uma criança incrível. E aí nesse ano de 2020 a gente repensou o negócio e resolvemos ampliar da Winkler Consultoria Empresarial para a Winkler Gestão de Negócios. Por que isso? Porque a gente entendeu que a gente poderia alcançar um mercado muito maior do que a gente tinha, porque quando a gente fala de consultoria empresarial, a gente está falando do consultor pessoalmente lá na empresa. Apesar de que nesse período de pandemia a gente aprendeu muito a trabalhar online, né? Então eu ainda tenho clientes que eu trabalho de forma remota, a gente faz reuniões por Hangout, Skype e tal. Mas é importante esse contato pessoal, só que isso também gera limitação. Na verdade, a prestação de serviço acaba tendo essa barreira, né? E aí a gente pensou, bom, eu já trabalhei com N cursos dentro da universidade, da associação comercial, em company nesses clientes, então a gente pode pegar esse modelo de gestão que a gente trabalha hoje, que deu certo aqui com esse tanto de clientes na nossa região, né?
e poder expandir isso de uma forma diferente para todo o Brasil, quem sabe até para fora. Então, muitos desses cursos que a gente já vinha trabalhando, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente pela internet, de forma online, para que as pessoas possam levar isso para os seus negócios de uma maneira, inclusive, acessível, né? E com modelos de gestões, modelo de gestão que seja simplificado e que faça diferença no seu negócio. Tá, Carol, mas e aí? A tua vida foi linda, maravilhosa, tudo perfeito, fez tudo, né, em cada etapa. Eu acho que sim, eu acho que eu tenho uma sorte, talvez, né, para quem acredita em sorte, de ter feito cada coisa no seu devido momento, né, de ter sido criança, de ter sido adolescente, também aprontei, também dei trabalho para os meus pais, a questão de fazer a faculdade, escolher uma profissão, de viajar, de casar, de ter marido, filho, né, e se dedicar a um negócio. Mas nem tudo são flores. A Carol também passou por várias dificuldades, né? Por ter uma mãe empresária, um pai advogado, que ainda acaba sendo um autônomo, né? Nós, enquanto crianças, nós também tínhamos, primeiro, a ausência dos nossos pais em casa. Então, nós fomos criados pela avó ou por uma empregada. Eu, por ser a filha mais velha, eu tinha que estar sempre dando exemplo, pegar o irmão na escola, fazer tarefa com o irmão, dar janta, ajudar no banho. Eu até brinco com a minha mãe que eu demorei tanto para ter filho porque eu já era mãe dos meus irmãos. Pelos meus pais terem essa vida de empresário autônomos, nós muitas vezes, para não dizer todas as vezes, chegava no final do ano, onde as crianças tinham férias e iam viajar com os seus pais, e passear na praia e tudo mais. Era a época que a minha mãe não tinha dinheiro, porque a minha mãe tinha que pagar o 13º e as férias das funcionárias e tinha baixa na escola onde ela era proprietária, né? Então nós tínhamos que ficar durante o período de férias, onde estava todo mundo viajando, nós ficávamos em casa porque a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas. E aí, quando a gente veio para Santa Catarina, eu e meu irmão, a gente foi buscar estudar, trabalhar para conseguir, inclusive, pagar a faculdade. Quando eu decidi ir para a Irlanda, eu juntei dinheiro esse período, 6 meses, né? Cheguei lá, achei que eu consegui emprego de imediato, assim, nossa, a Carol fala inglês meia boca, né? Mas vai conseguir emprego pelo menos para juntar copo num bar, num pub. Não é assim, né? Os europeus, eles são extremamente unidos e eles estavam saindo de uma crise naquele período, então eles davam prioridade para dar emprego para as pessoas que moravam lá na cidade ou mesmo nos países vizinhos, então o brasileiro ele não era tão bem visto e os empregos que tinham era estar entregando jornal na esquina, era trabalhar de babá e naquela época não era tão fã de criança, era trabalhar juntando lixo na reciclagem, enfim, era um subemprego, né? Para quem já tinha um emprego razoável aqui no Brasil, já tinha feito até uma pós-graduação, aquilo foi bem forte para que eu pudesse trabalhar. No final das contas, eu acabei não trabalhando, para não dizer que eu não trabalhei, na verdade eu trabalhei uma semana para uma amiga que ela queria, porque queria ir para o Oktoberfest na Alemanha, e aí ela era babá de 3 crianças africanas que moravam em Dublin, que foi a cidade que eu morei. E eu tinha que pegar 2 ônibus para ir trabalhar de manhã, acordava às 5 horas da manhã, trocava a roupa das crianças, dava café, levava para a escola. Aí eu ia para minha escola, saía da minha escola, ia lá, pegava eles, dava almoço, ficava com eles até a noite. Eu digo, meu Deus, quando acabou aquela semana, eu digo, ai, Senhor amado, a diferença de cultura é muito grande, assim. E aí, do 1 ano que eu ia ficar lá, trabalhando e tudo mais, por questões familiares eu voltei antes e resolvi viajar. Viajei, conheci vários países, foi uma experiência extraordinária, mas acabei sem dinheiro, né? Inclusive, meu pai, na época, mandou, acho que pro último mês, para eu conseguir passar lá. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que eu só tinha dinheiro para almoçar em São Paulo. Cheguei em Santa Catarina, eles foram me buscar no aeroporto em Floripa, era 7 de dezembro. Aí meu pai disse, não, fica um período sem trabalhar, descansa, dá atenção para a família. Graças a Deus, encontrei um amigo, dia 2 eu já estava trabalhando. Mas eu tinha tanta dívida, porque no período que eu estava lá, o meu irmão precisou pegar dinheiro no cartão de crédito, ficou sem pagar o meu carro, precisou mandar dinheiro além do que eu imaginava, gastou aqui também. Eu não tinha dinheiro para comprar um sorvete.
Na verdade, eu tinha até vergonha de sair na rua e encontrar as pessoas que convidavam, Carol, vamos tomar um café, quero saber como é que foi a tua viagem e tudo mais, e eu não tinha dinheiro para aquilo. Inclusive, eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de aprender a negociar tão bem quanto naquela época, porque os bancos, as empresas que eu devia me ligavam e eu dizia, olha só, sim, eu vou te pagar, só não sei quando. Se tu quiseres negociar, fazer um bom parcelamento para mim, eu posso te colocar na fila. Caso tu não consiga negociar, vai aguardar o momento certo. E aí, passei um ano nessa peleia, realmente só intocada em casa, né? Reestruturando a minha vida, porque a gente chega aqui com um impacto muito grande cultural. E eu lembro que quando completou um ano que eu tinha voltado, dia 7 de dezembro de 2013, eu abri sozinha uma champanhe em casa. Na verdade não era uma champanhe, né? Champanhe é coisa de rico, eu abri uma espumante mesmo. Em casa e tomei assim, feliz, porque eu digo, meu Deus, em um ano eu consegui botar as minhas contas em dia. Foi um ano de sacrifício, às vezes as pessoas olham, né? Meu Deus, estou fazendo isso e não vejo resultado. Tem tanta gente que estuda, passa anos estudando para concurso público por uma determinada meta e para mim aquilo foi a maior realização. Depois, mais um ano, eu fiquei juntando dinheiro para comprar um carro novamente. E aí, quando a gente teve a sociedade, eu e o Giovanni, as coisas começaram a engatilhar e tal, a coisa começou a andar, a gente teve uma boa visibilidade, repercussão. Né? Eu realmente amo o que eu faço, então isso também facilita porque a gente faz sem peso. Eu era quase que uma workaholic, as minhas amigas até ficavam meio bravas comigo. Tem uma aqui sacudindo a cabeça porque ela é minha amiga e trabalha comigo até hoje. Então, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, não tinha tempo para nada, mas eu gostava daquilo. E aí, quando a minha filha nasceu, eu decidi que eu ia mudar isso. Fiquei morrendo de medo, foi muito difícil para mim aceitar isso, né, ser mãe e continuar sendo empresária, mas eu coloquei uma meta para mim que eu não ia colocar uma criança no mundo para ser cuidada por outras pessoas, né, ou para ter uma mãe ausente. E aí eu consegui diminuir meu ritmo de trabalho e hoje eu trabalho até às 6 da tarde, às 6 da tarde, independente do que esteja acontecendo, eu paro tudo, vou buscar minha filha. E final de semana eu não abro meu computador. E eu não fiquei mais pobre por isso, os clientes não deixaram, na verdade até deixaram. Eu tive um cliente que teve coragem de dizer que ele não ia continuar trabalhando comigo porque eu não ia dar conta de fazer tudo. Mas tive outros que me valorizaram, outros tantos que vieram nesse período e eu não acho que eu seja menos competente por causa disso. Na verdade eu acho que até sou um pouquinho mais no sentido de ser mais humana, porque antes eu era muito racional e eu acho que uma coisa que a gente aprende muito com as crianças, né, voltando para as experiências, é ser humana. Então eu acho que eu levei muito disso para o meu trabalho também. Então agora nesse período, claro, de pandemia a gente também passou por dificuldades, como todos, ou pelo menos boa parte dos empresários, né? Não só do nosso país, mas do mundo inteiro, no sentido de se reinventar, fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas eu também acredito que a gente aprende muito com a crise. Então, a vida não é só flores, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas contando a minha história, mas eu entendo que tudo isso fez da Carol o que ela é hoje, aquilo que eu posso contribuir nas empresas com os meus clientes, aquilo que eu posso contribuir através dos nossos cursos, né? A gente gosta muito de conversar, tanto eu quanto o Ricardo, que além de ser meu marido, ele também é consultor, também trabalha comigo na Winkler, também é empresário, né, no ramo dele. A gente gosta muito de escutar essas histórias para que a gente possa absorver um pouquinho do que essas pessoas passaram e poder trazer para a nossa vida e aplicar de uma maneira diferente e melhor. Então, aí está um pouquinho dos meus 37 anos de vida e das experiências que eu passei até hoje e como a Carol se coloca, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, como eu vejo as coisas e como elas podem acontecer de uma maneira mais simples, né? Porque às vezes a gente coloca uma carga tão pesada em cima dos nossos ombros e acaba esquecendo de olhar o lado bom das coisas também. Até a próxima!